Olha, quem nos ajuda a analisar a alta do preço da carne nos Estados Unidos e outros principais assuntos de economia do dia é ela, Rita Mundim. Ela já está com a gente aqui. Rita, o tarifaço já está pesando no bolso do cidadão norte-americano, né? Como isso impacta o Brasil, né, da negociação com os Estados Unidos, hein, Rita? Boa noite. Boa noite, Leandro. Eu acho que, infelizmente, né, pela alta de preço nos Estados Unidos, mas felizmente para nós brasileiros que temos a carne bovina para exportar, eu acho que esse impasse em relação à carne bovina deve ser resolvido, porque há uma preocupação muito grande nos Estados Unidos com os juros que estão elevados. E os Estados Unidos também carregam uma dívida monumental. Então, o custo da dívida americana quanto maior os juros por lá, maior é esse custo. E o Donald Trump está empenhado, né? Ele vive falando e pedindo para que as taxas de juros cedam nos Estados Unidos. Na semana passada, foi divulgado o PPI, que é o índice de preços ao atacado. E esse índice teve uma alta muito acima do que se esperava. Ele subiu 0,9% de um mês para outro e a inflação ao produtor ficou acima de 3%. Então, isso vai forçar, vai ajudar numa negociação no sentido de que é interesse do governo americano que a carne bovina caia de preço. E quem tem essa carne para tentar regular o mercado ou para tirar essa pressão, porque a carne do México não pode entrar por causa de uma doença, né, que está tendo no rebanho mexicano, aí vai sobrar o Brasil, apesar, né, de deve ter tido aumento nas importações de carne da Argentina, né, e da própria Austrália, mas mesmo assim o Brasil será com certeza aquele que conseguirá prover os americanos da carne bovina para tentar fazer com que os preços cedam e que a inflação americana não seja impactada por esse item, né, por mais esse item. Então eu acredito que vai partir dos Estados Unidos, assim como foi o caso do suco de laranja, a carne bovina deve ter a sua alíquota reduzida. Agora, Rita, vimos há pouco que a inflação projetada pelo mercado para 2025 ficou abaixo de 5% pela primeira vez em 7 meses, né? Isso pode sinalizar uma possível queda na taxa de juros lá na frente, Rita? Aqui no Brasil. Pois é, aí que mora o perigo, né? Foi uma coincidência que hoje mesmo, coincidentemente, o diretor de política econômica do Banco Central, o Diogo Guilhem, em um evento privado da Warren Investimentos, ele falou com todas as letras que as incertezas continuam, a incerteza do tarifaço pesa e pesa muito, e ele não vê ainda essa possibilidade de flexibilizar a política monetária, ou seja, de cortar juros. Ele chama atenção, inclusive, para a resiliência do mercado de trabalho no Brasil, a taxa de desemprego é menor, né, dos últimos anos, e chama ainda atenção para a inflação de serviços. Enquanto a inflação média está rodando na casa de 5%, 4,95% foi a redução, a inflação média no Brasil, a inflação de serviços no Brasil está rodando na casa de 6%. Por quê? É o chamado hiato do produto. O que é o hiato do produto? Nas condições que o país tem, né, de fatores de produção, etc., o PIB potencial, o crescimento potencial da nossa economia é em torno de 2%, 2 e alguma coisa. E nós estamos crescendo além desse PIB potencial. Então, o hiato, que a gente chama do hiato do produto, fica positivo, ou seja, o crescimento efetivo está acima do crescimento potencial, o que gera inflação. Então, essa é a maior preocupação, além dessas incertezas em relação ao tarifaço. Como eu já falei aqui, repito, apesar da taxa de câmbio no relatório de mercado, Boletim Focus, ter sido mantida a projeção para 5,60 no final do ano, se houver uma redução nessa corrente de comércio do Brasil com os Estados Unidos, se houver uma diminuição na entrada de dólares aqui, dólares para investir no país, nós podemos ter uma alta do dólar em relação ao real. E há um acirramento, acabou de sair aqui agora, né? Que os Estados Unidos estão chamando o Alexandre de Moraes de tóxico. E essa afirmação partiu do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, ligado ao Departamento de Estado.
E isso já é uma resposta ao que o Flávio Dino disse hoje, né? Ele é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Então, esse acirramento não faz bem. Então, se houver uma diminuição do investimento estrangeiro direto por parte dos americanos no Brasil, nós podemos ter também uma pressão no câmbio. O nosso câmbio é flutuante. Então, existem incertezas, o Diogo Guilhem está certíssimo, o cenário é muito difícil, o cenário é complicado. Então, vamos ficar de olho, apesar das projeções estarem diminuindo, né? E essa questão também da diminuição de preços, porque produtos que seriam exportados vão ser direcionados ao mercado interno, isso é temporário. Porque o pior dos cenários é que essas empresas precisam de exportar. E se não exportarem, se não recuperarem esses mercados, elas podem, inclusive, fechar. É preocupante o cenário internacional. Ainda temos problemas aqui no cenário interno, né, Rita? E também agora no cenário internacional. Deixe-me puxar aqui um outro assunto sobre a prévia do PIB do mês de junho, que veio com uma surpreendente queda, né? O que mais pesou, Rita? O governo deve ligar o alerta com essa queda? Não. Inclusive, isso chama atenção porque o setor agropecuário foi o que mais caiu, 2,3%. Mas a queda foi de 0,1%. Então, está estável. É aquilo que o Diogo Guilhem falou. O mercado de trabalho continua resiliente, o setor de serviços está aquecido e está aquecido por consumo. E como que é a qualidade desse crescimento? Como que é a qualidade desse consumo? Infelizmente, é através de crédito e benefícios e auxílios. Então, isso não é sustentável. O consumo ele tem que se dar juntamente com o crescimento do investimento e o crescimento da renda, mas não através do crédito, porque quando você usa o crédito para consumir, no final da linha, você vai ficar inadimplente. Então, há uma inadimplência crescente entre as famílias brasileiras, entre as empresas brasileiras. Então, continuamos com um crescimento que não é sustentável. E o setor que é o setor que é mais sustentável no Brasil, que cresce com aumento de produtividade, com tecnologia, que é o setor agropecuário, ele é sazonal. Então, você tem uma sazonalidade das safras, né, que já estão no final. Então, por isso, essa queda da agropecuária de 2,3%, a indústria caiu 0,1%, os serviços cresceram 0,1%. Se a gente desconsiderasse a agropecuária, nós teríamos um crescimento de 0,1%. Diante dessas projeções, o PIB do terceiro trimestre no Brasil deve crescer algo entre 0,3% e 0,4%. E o crescimento do PIB no final de 2025 está projetado aí na faixa de 2,2%, 2,3%, depois dos números do IBC-BR, que é a prévia do PIB, porque o Banco Central calcula a atividade mês a mês. O IBGE, que é o PIB oficial, calcula a cada trimestre.